Uma coletiva de imprensa com representantes da Brigada Militar, Polícia Civil e Poder Judiciário apresentaram na manhã desta quinta-feira os números da Operação Maria da Penha em Erechim e no Alto Uruguai Gaúcho. Então, a Patrulha Maria da Penha, no ano de 2020, recebeu pedidos do Judiciário para atender 287 vítimas de violência doméstica, fazer visitas para 287 vítimas. Já no ano de 2021, foram só 139 vítimas, né? E agora, no ano de 2022, até o presente momento, e já você vai lá, estamos, não vou dizer no final do ano, mas faltam 3 meses para finalizar o ano, mas somente 89 vítimas, né, a doutora nos encaminhou para verificar se as medidas protetivas estão sendo cumpridas. Então, a gente tem observado desde 2020 uma redução. Talvez a delegada Raquel tenha os números desde 2017, né, mas o que a Brigada compilou foi 2020. Uma redução dos pedidos que chegam do Judiciário. A despeito, a soldado Kiane falou que a juíza faz uma triagem e só encaminha, tem a sensibilidade de ver qual é os casos que realmente precisa a Patrulha Maria da Penha intervir e tal, né? Mas mesmo assim a gente registra uma queda nas necessidades de visita, né? Mesmo com a queda, segundo o comando da polícia, a ocorrência envolvendo questões familiares e de violência contra a mulher ainda figuram entre as mais atendidas. A questão da violência doméstica, né, contra mulheres ou até mesmo contra menores de idade, contra idosos, no 190, na nossa entrada de ligação de emergência, ela sempre figura como a primeira ou segunda maior ocorrência que a gente atende, né? Desentendimentos familiares, né, está sempre figurando entre as principais ocorrências. No entanto, nem todas elas se transformam, né, num procedimento judicial que depois chega aqui para as gurias da Patrulha Maria da Penha. De acordo com a delegada da Delegacia da Mulher, são registrados em Erechim cerca de 100 ocorrências por mês de violência doméstica, além de prisões em flagrante e ações de busca e apreensão de armas. Mensalmente, a gente registra em torno de 100 ocorrências policiais envolvendo violência doméstica, né? A Delegacia da Mulher hoje, ela acaba não tendo atribuição unicamente de atendimento a mulheres vítimas. A gente acaba tendo outras atribuições também, criança, adolescente, idoso, né, grupos vulneráveis, mas o que mais impacta realmente são os números de violência doméstica contra a mulher, né? Então, mais ou menos uma centena de registros por mês, né, de onde são cumpridos por volta de, a gente não consegue precisar, mas por volta de 7, 10 mandados de busca e apreensão, geralmente busca e apreensão de arma, né, que é o que nos interessa aqui, por mês, né? Então a gente tem assim, nos últimos anos em torno de 50 a 60, né, é o nosso número de mandados de busca e apreensão por ano. Além disso, são feitas prisões, tanto prisões em flagrante quanto prisões decorrentes de mandado deferido pelo Poder Judiciário, por representação do Ministério Público, por representação da Polícia Civil, né? Em torno de 20 a 30 mandados a gente tem por ano, né? Então, mensalmente, teve meses em que a polícia... O maior número de prisões efetuadas pela Polícia Civil foi decorrente de violência doméstica contra a mulher, né? Aqui na região, esses dados. Afora isso, as prisões, então, as armas apreendidas. Num ano, nos últimos anos, né, como média, a gente tem apreendido de 15 a 20 armas por ano, né, nos últimos anos, envolvendo sempre violência doméstica, né? Nessas questões atinentes, a mulher denuncia que o agressor tem arma, a gente representa, o Poder Judiciário defere e nós vamos fazer esse cumprimento, essa apreensão dessas armas, né? Conforme a delegada, a rede de proteção criada em Erechim
tem ajudado no combate à violência contra a mulher. O que vale ressaltar, assim, que aí eu traço um panorama a partir de 2017, mas que é muito perceptível para quem está trabalhando, é a qualidade e assim a mudança que se teve em termos de trabalho em rede, né? Hoje a mulher entra na delegacia, ela faz o registro de ocorrência e não é que ela não faça mais nada ou ninguém mais olhe por ela, muito pelo contrário. Quando ela aportar em algum órgão da rede, pode ser a Brigada Militar, pode ser a Polícia Civil, pode ser o Judiciário diretamente, essa mulher é olhada, ela é vista, né? É um fato novo, que a gente tem novo, que eu digo de algum tempo para cá, em que se tem um cuidado nessas questões. Então, ela deixa de ser invisibilizada, vamos dizer assim, e ela passa a ter um olhar tanto da assistência social, como foi falado, do CREAS, do CRAM, pode ser do Conselho Tutelar, quando envolva questões referentes à criança, né, aos filhos, UBS, a gente trabalha muito em parceria com os outros órgãos e é preciso que ocorra dessa forma, né, porque a temática que a gente trabalha, ela não se circunscreve a uma seara, ela não vai ser resolvida só na delegacia de polícia, ou só com o trabalho da Brigada Militar, ou só com o trabalho do Poder Judiciário. É preciso que todos nós trabalhemos em rede. Segundo a juíza da 2ª Vara Criminal de Erechim, Lilian Frasman, o agressor deste tipo de crime geralmente não tem envolvimento com outros delitos. E eu percebo assim que ainda existem alguns mitos em relação à violência contra a mulher. Às vezes a gente observa que a comunidade imagina que apenas pratica violência contra a mulher aquele cidadão que já tem antecedentes criminais, que já é envolvido com o crime, né? Que uma pessoa que não tem antecedentes, que é bem visto na comunidade, que é trabalhadora, essa pessoa não pode praticar violência contra a mulher. Mas eu diria que é exatamente o contrário. A maior parte dos abusadores domésticos não tem antecedentes criminais, são trabalhadores e bem vistos na comunidade. A violência contra a mulher, ela ocorre dentro da casa, né? Onde ninguém vê, onde ninguém percebe, né? Muitas vezes silenciosa, muitas vezes sem qualquer lesão corporal, sem qualquer marca de agressão. Para a juíza, a saída está em um trabalho que, além da punição, também busque uma mudança no homem que realizou a agressão. Hoje a gente já tem esse serviço, que é as oficinas de gênero com homens, né, no fórum. Não existia esse serviço até então. A gente tem conversado também com a saúde mental, quando a gente faz na área de saúde mental do município, né, quando a gente faz as reuniões, no sentido de também ter um olhar diferenciado, e a gente começou a perceber que a gente tem conseguido isso no ambulatório de saúde mental, né? Os grupos de atendimento no ambulatório, atendimento psicológico, né, também estão dando um olhar diferenciado para esse homem ofensor. A gente precisa evoluir muito, muito. Né? Eu penso assim, por isso que eu insisti muito nessa criação das oficinas de gênero, que se a gente não fizer isso exclusivamente com a punição, a gente não vai ter uma mudança de padrão, né? A gente não vai ter. Então, esse é um ponto que a gente precisa evoluir bastante. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa olhar para esses homens e conversar com esses homens e ouvir esses homens. E me parece que quando a gente faz isso, pelo menos quando eu faço isso na sala de audiência, eles estão abertos a isso. A maioria absoluta dos homens, quando eles são ouvidos e olhados para o que está atrás da violência, porque atrás da violência tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Geralmente é um sofrimento, é trauma, é repressão, é medo, é insegurança. Atrás da violência. Quando a gente olha para isso, eles se mostram, pelo menos na sala de audiência lá comigo, com vontade de mudar, porque isso gera sofrimento. Isso gera sofrimento também para eles. As policiais que atuam diretamente na Patrulha Maria da Penha, em Erechim, destacaram o treinamento para o atendimento realizado para as vítimas. Um militar que ele tem interesse em
trabalhar na patrulha é feito de forma voluntária. Então, o policial militar ele vai frequentar um curso de qualificação, ele passa uma semana aprendendo um pouco mais sobre a lei, como atender as vítimas. Posterior, então, ele retorna para sua unidade e ele vai trabalhar diretamente com a patrulha. Nós temos a Patrulha Maria da Penha semanalmente, então são 2 policiais militares, né, que passam por essa qualificação. Sempre tem uma policial militar feminina junto com o masculino, até para atender um pouquinho melhor a vítima, né? Ela se sente mais à vontade com uma mulher do que às vezes o masculino para relatar algumas situações de violência. Hoje ele vai na residência, né, ou no trabalho, num local que ela se sinta mais à vontade para receber esse atendimento da brigada. E daí nós conversamos com ela, né, para saber se as medidas protetivas estão sendo cumpridas, se ela teve contato com o agressor desde que passou a ter vigência a medida protetiva ou não. E também a gente pergunta questões em relação à condição socioeconômica dela, né? Se ela tem trabalho, se ela recebe algum tipo de, ou necessita de algum tipo de ajuda da assistência social, coisas assim nesse sentido. Porque nós fizemos a brigada, junto com a Polícia Civil e o Poder Judiciário, a gente tem uma rede de apoio para atender essas vítimas de violência doméstica. E além da brigada, da Polícia Civil e do Poder Judiciário, nós contamos também com os órgãos de assistência social da Prefeitura, né? O CRAS, o CRAM, o CREAS. Então, a gente tem contato, né, com esses outros órgãos, que a partir de que uma vítima demanda da gente, olha, eu estou passando por necessidades, necessito de uma cesta básica, a gente solicita, né, ou até mesmo um atendimento psicológico, a gente consegue, né, atender essa necessidade da vítima. Também foi apresentado durante a coletiva o sistema de termo de cooperação operacional entre as polícias e a Justiça, que irá auxiliar no registro de ocorrências, garantindo agilidade e proteção às vítimas. Nosso batalhão ele é um dos maiores do estado, né? Nós atendemos 37 municípios. Vai desde Nonoai, né, até Marcelino Ramos, abrange uma grande área. E, como é de conhecimento, também o efetivo está reduzido, né? E toda vez que a gente tinha que atender uma ocorrência de violência doméstica, criava um certo transtorno, né? Primeiro era o transtorno para a vítima, né? Ela já tinha sido vítima, né, de uma agressão, já tinha passado por uma situação bem constrangedora, né? E aí fazia contato com a Brigada Militar e, por exemplo, um município de Marcelino Ramos, distante 50 quilômetros aqui de Erechim. Ela fazia o contato lá com a Brigada Militar e para a gente fazer o registro dessa ocorrência tinha que deslocar de Marcelino Ramos até Erechim, trazendo essa mulher, né? Se tornava vítima novamente, vítima do Estado dessa vez, né? Porque coloca ela numa viatura, traz de lá para passar por um exame médico, fica 2, 3 horas fora de casa. Com criança pequena, muitas vezes. Isso aí a queixa delas, né? Muitas vezes não tinha onde deixar essa criança, que nem a juíza falou antes, né? Muitas vítimas elas estão sozinhas aqui na nossa região, a família é de outra cidade, né? E não tem aquele suporte. E o policial militar ele não pode colocar toda uma família dentro da viatura, né, que não está envolvida na ocorrência para trazer, porque vai estar submetendo também as outras pessoas que não têm envolvimento a um certo risco nesse deslocamento, né. Então pode trazer somente a vítima. Não pode trazer o agressor junto na mesma viatura, então criava toda uma celeuma para o atendimento, né. Então a gente começou conversando com a Polícia Civil para ver se eles entendiam que esse registro poderia ser feito de uma outra forma, né? Essa outra forma seria uma ligação telefônica, naqueles casos em que cabe somente o registro e não a prisão em flagrante, né? Quando a prisão em flagrante, obviamente, vai caber quando o agressor ele foi pego no local do crime, né? Então, só quando era registro que precisava somente trazer a vítima. A Polícia Civil foi bem consciente, né, através do delegado regional, o delegado Secom, né, gostou da ideia, a gente traçou mais ou menos uma linha de ação, né, e aí a gente procurou o judiciário, né, através da doutora Lilian, né,
que a gente até ficou receoso, né, doutora, e tal, e foi recebido de uma maneira bem diferente, né? A doutora nos falou que adorou a ideia, que bom que a gente teve essa ideia, né? Porque é mais uma maneira de proteger a vítima da violência, né? E a partir daí a gente construiu esse termo de operação, deixa eu pegar o nome correto aqui, termo de cooperação operacional, né? Entre Brigada Militar, Polícia Civil e Judiciário, para melhorar o atendimento dessas mulheres vítimas de violência doméstica, né? E ele é inédito na região e inédito no estado, né? Tá. O que se fazia antes? A viatura tem que ir lá, colocar a vítima no carro e daí trazer até Erechim isso, né? Para daí aqui na delegacia ela fazer uma solicitação de medida de proteção, né? E depois voltar para lá, aqui aguardar, porque se chega na delegacia no plantão e tem um flagrante em andamento, tem que ficar ali esperando no frio, ou seja lá o que for, não tem o que fazer, e depois voltar para lá, né? Então, no mínimo 4 horas. No mínimo 4 horas. Não existe mais isso. Isso é uma grande evolução no sentido de respeito à vítima. Agora o policial militar vai atender a vítima na sua casa, no sábado à noite, vai fazer uma ligação telefônica para a delegacia, vai fazer o relato da ocorrência, vai gravar um videozinho, né, com a vítima fazendo o seu próprio relato, e esse vídeo vai ser anexado ao processo. O nosso processo digital permite que esse vídeo seja anexado, sem necessidade de que a vítima venha até a delegacia. Isso é uma evolução muito grande na questão de facilitar o acesso à justiça. Muitas vítimas desistiam, acredito, né? E diziam, não, então eu não vou, então eu vou outro dia lá na delegacia. Então, assim, isso é um grande passo no sentido de a gente garantir esse respeito, né, às vítimas e também, né, de liberar essa viatura rapidamente, né, para que atenda, enfim, outras ocorrências, né, comandante, e não fique ali horas e horas e horas naquela circunstância. Então, acho que é um termo de cooperação muito importante, tem que ser divulgado.